Desde 2006 eu publiquei meu primeiro livro, né, chamado De Longe de Toda a Serra é Azul, que está disponível aí no site. E de lá para cá venho trabalhando em eventos, foi uma produção independente, mas obtive muito boas respostas sobre esse livro. Eu conto nesse livro as memórias desse indigenismo praticado de 1970 para cá, e ele entrou no gosto das pessoas, não só do indigenismo, mas porque ele é muito dinâmico e conta, digamos assim, as nossas aventuras, digamos assim, na Amazônia. E ele fez carreira, recebi muitas boas referências, ao ponto que ele chegou a ser pirateado pela internet, né, sendo enviado em download ou em papel mesmo. Então, mas eu procurei inúmeras distribuidoras, as grandes distribuidoras, editoras, que difícil não é escrever um livro, difícil é distribuir um livro. E ela é tudo marcado, carta marcada, como são nas grandes gravadoras, grandes editoras, grandes distribuidoras, quem domina o mercado, só investe em quem já está no mercado, quem tem retorno imediato, geralmente títulos internacionais, estrangeiros, que já fizeram sucesso lá fora, reproduzem aqui dentro, e a gente não dá chance para o pessoal que está começando. Então decidi comercializar diretamente os meus livros. Então eles estão à disposição aí no site, pela Amazon, etc. Ok. E vocês se consideram autodidata? Pois é, se fala muito, né, das pessoas se consideram as pessoas autodidatas. Eu sou considerado por algumas pessoas como autodidata, porque não fez a universidade, porque não frequentou a academia. Não sou, na verdade, tão autodidata assim, eu tenho o 2º grau completo. E o que eu considero, isso foi uma opção minha, não fazer a faculdade, e fazer uma faculdade da vida, assim, né, digamos assim. Hoje eu considero que eu tenho vários mestrados e doutorados práticos, né? Inclusive porque para executar meu trabalho, o trabalho indigenista, é preciso você ler também, é preciso você recorrer a teses acadêmicas, é bom, históricas, né, geográficas, geógrafos, que vão enriquecer o seu trabalho prático. Mas eu sempre completei e privilegiei o meu conhecimento pela observação direta, pela convivência. Eu não sou de ficar anotando, tudo é uma soma, né? O que você vive e o que você lê, o que você ouve, o que você discute, formam uma opinião, e é assim que eu considero. Mas eu considero mais prático do que qualquer outra coisa. Tá, e nesse sentido do que você falou, então para você, o que você considera o indigenismo? Como você considera o indigenismo? Pois é, para mim o indigenismo, se eu fosse chinês, né, se eu fosse oriental e pudesse escrever por diagramas, soubesse, o mesmo diagrama de indigenismo seria de aliança. O chamado indigenismo são esses profissionais que, primeiro pelo governo e depois por outras instituições da sociedade civil, da igreja, etc., principalmente de 1970 para cá, construíram, foi uma grande aliança com os povos indígenas, uma aliança pessoal e institucional, em alguns casos, e que possibilitam que eles até hoje consigam seguir adiante, né, se fortalecerem. Obviamente estão mais tomando conta dos seus destinos, se articulando mais, mas essas correntes ainda existem, dando suporte para essas organizações indígenas, indigenistas em todos os locais aí, em todas as etnias. Quando você vê algum trabalho bem realizado, você pode saber que não só tem alguma assessoria bem dada, técnica, tecnológica, antropológica, etc. É o indigenista em ação ainda. Então, o indigenismo é sobretudo uma grande aliança, que na verdade é construída mais por eles, né, pela procura deles, nos conquistam para essa grande aliança incondicional. Isso que eu considero, resumindo, o indigenismo. E em relação ao tribalismo, o que você considera? O que é o tribalismo para você, Fernando?
Então, eu estou escrevendo meu 4º livro, estou praticamente terminado, está praticamente terminado, inclusive já vai estar disponível no Amazon brevemente. Ele fala sobre essas organizações mais antigas do mundo, né, que nunca se acabaram, que são as organizações tribais, as comunidades tribais, que eu chamo de sistemas tribais, que são verdadeiros sistemas, né, que mantêm viva uma comunidade ou várias, mas elas foram consideradas, né, até final do século XIX, XX, como ultrapassadas. Os antropólogos até deixaram de usar esse termo como sendo um termo pejorativo, que ia se tornar pejorativo, mas não é nada disso. As sociedades tribais, elas resistem no mundo inteiro, são milhares no mundo inteiro ainda. É o único sistema que ainda não ruiu e não está... Ele está decadente, não tem dúvida, porque pelo contato violento com o capitalismo, eles também são minados por algumas coisas, mas continuam mantendo. Uma unidade tribal, uma comunidade tribal só acaba quando o último membro dela falece, quando o último morre. Enquanto viver um membro, ela tem identidade tribal, é aquela tribo. Então você vê que ela é muito forte. Eu estou escrevendo sobre isso, tentando sistematizar o que são esses sistemas, como que eles se mantêm, como que eles são resistentes, resilientes, e até de certa forma indicando como que seria possível reproduzir isso em qualquer parte do mundo, por pessoas que estejam afim. Então, o meu próximo tema forte vai ser o tribalismo. É isso. Ok. E para você, Fernando, qual será o destino das comunidades indígenas? Para onde eles podem caminhar ou para onde eles podem ir? Pois na verdade, para onde é que a humanidade caminha? Porque estamos todos aí no mesmo barco, né? Não tem mais nada que não esteja afetado e contaminado, e entrelaçado, entremeado, cultural, tecnológica, enfim. O que eu acho é que as comunidades indígenas, pela lógica, digamos, pela nossa lógica, sem sabermos, como não sabemos de nada o que poderá acontecer de fato, né, em termos climáticos, em termos de outras crises que possam haver, é que eles têm mais chance de sobreviver do que a chamada sociedade ocidental de um modo geral, ou pelo menos segmentos dela. Porque ainda sabem extrair o alimento da natureza, porque ainda conseguem resistir a alguns momentos de penúria alimentar, porque tem isso na própria cultura, né, de nômade, porque o organismo já está mais acostumado a isso, a resistir a alguns períodos de deficiência alimentar, e porque preservaram as suas terras, né, tem a água limpa ainda para beber. Então, se não forem atacados, invadidos, eles a rigor, teriam mais chance do que nós próprios de sobreviver, porque preservaram mais, se cuidaram mais, seguraram mais os seus recursos naturais. Eu acho que é por aí. Ok, obrigado. Então, acho que